Vamos aproveitar, vamos ler então Tiago capítulo 3, aproveitando que os irmãos já se encontram em pé. Versículo 5. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Senhor Deus, nos abençoa nessa noite pela Tua palavra. Que o Teu Espírito ministre em nossas vidas, Senhor, a Tua revelação, o que o Senhor tem para nós nesse momento. E o Teu nome seja glorificado em nosso meio. E as nossas vidas sejam alcançadas pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. As palavras... O próprio livro de Provérbios diz: quem pode conter as palavras? Endossando o que Tiago fala no capítulo 3, a respeito desse membro tão pequeno, mas que nos dá tanto trabalho, chamado língua. E eu acho que nós deveríamos concentrar boa parte dos nossos esforços para controlar esse membro. Porque é um grande segredo que Tiago mostra para a gente aqui. Que para você ter vitória sobre a carne, sobre o diabo, consequentemente, você tem que vencer primeiro a língua. E ele chega a dizer que quem não refreia a sua língua, a sua religião é vã. Os seus sacrifícios, o seu culto prestado, se torna vão, se torna inútil, se a sua língua não for refreada. Você vê que coisa muito séria isso, né? E são tantas particularidades que envolvem a nossa vida para com Deus. São muitas coisas, são muitos detalhes. Nós somos pessoas complexas, porque foi uma mente muito inteligente que nos criou, então existem muitos detalhes em nossas vidas e a gente acaba esquecendo desse detalhe importante da língua. É um dos, né? Que acaba sendo muito determinante em relação aos demais, que compõe o nosso corpo e compõe a nossa estrutura. Ao ponto de Tiago dizer que quem domina a sua língua, domina seu corpo inteiro. E se você já observou, eu já observei isso. Quando você tem a oportunidade de falar alguma coisa e você se cala por entender que não seria bom você pronunciar alguma coisa naquele momento, você se sente mais dominado. E quando você consegue essa vitória de conter as suas palavras, você se sente uma pessoa mais madura, uma pessoa mais espiritual, uma pessoa que está vencendo espiritualmente. Isso é uma constatação que a gente percebe quando provamos isso que Tiago diz. Esse controle da língua. Por outro lado, quando a gente fala precipitadamente, a gente sente uma fraqueza dentro de nós. Eu sinto assim. Quando você solta uma palavra que era melhor você ter ficado calado, algo enfraquece dentro de você. E você se torna mais carnal e, consequentemente, mais vulnerável a Satanás. É uma grande verdade isso. Que nós, como servos de Deus, pessoas que estão procurando viver o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, e
está envolvido numa mensagem precursora da sua vinda, porque, evidentemente, que antes de Jesus vir, a sua noiva teria que ser preparada, a sua noiva teria que ser edificada, a sua noiva teria que ser despertada pela palavra. É nosso dever estar atento a essa questão. Porque o poder da língua é muito grande. Você pode, com ela, construir e destruir também. Arruinar. Infelizmente, ela é utilizada mais para arruinar do que para edificar. A gente não percebe o tanto que a gente arruina as pessoas com aquilo que a gente fala. Às vezes não percebemos, né? E aí recai sobre nós essa responsabilidade de domínio sobre a língua. E você não vai conseguir esse domínio sem consagração a Deus, porque o próprio Tiago vai dizer lá na frente que pode-se dominar uma besta selvagem, um animal selvagem, mas a língua é um mal incontido, que homem algum pode dominar. Então, você já entende uma coisa, que você não consegue dominar a sua língua. E para isso acontecer, esse domínio acontecer, porque não existe contradição na Bíblia. No início, Tiago diz que aquele que domina, o varão consegue refrear a sua língua, é perfeito varão, capaz de refrear todo o corpo. Ora, mas ele diz lá na frente que nenhum homem pode. Nenhum homem, na sua natureza humana, pode. Mas esse varão aqui, que está em Deus, que está com a sua vida consagrada, o Espírito favorece a ele conseguir esse domínio, a ele conseguir essa vitória sobre a língua. Então, o nível espiritual ruim é aquele nível espiritual de pessoas que falam demais. Outro dia eu referia a Cássia sobre questões familiares, que às vezes dentro de uma família, um ofende o outro e nem se preocupa com o que fez. Porque muitas vezes você, quando ofende, você se acha no direito de ofender. Porque você se acha certo. E você tem certeza que a outra pessoa está errada e ela precisa ouvir aquilo de você. Só que aquilo é uma ofensa. E muitas vezes aquilo não expressa a realidade daquela pessoa, aquilo que você está dizendo. Muitas vezes a pessoa não é exatamente aquilo que você está falando. E as suas palavras nunca vão ajudá-la. É por isso que Pedro diz que a mulher que está enquadrada na Bíblia, que é filha de Sara, ela ganha o seu marido sem palavra alguma. É como o caso daquela mulher do presunto, que nós já contamos aqui, que ganhou o seu marido com o seu testemunho. E não só o seu marido, mas os amigos do seu marido, que estavam com ele. Simplesmente porque ela não falou. E às vezes a gente pensa que vai ser a gente falando que vai resolver. E muitas vezes é o contrário. E tem uma frase que diz que a nossa derrota é o resultado do silêncio que não fazemos. Porque no muito falar não falta transgressão. No muito falar não falta murmuração. E a murmuração é a nossa grande derrota, é o nosso grande fracasso. Foi o fracasso do povo no Velho Testamento.
povo murmurava de tudo. E um grande detalhe, com razões. Quem murmura sempre tem as suas razões. Ele não está murmurando à toa. Ele está murmurando porque, afinal de contas, o seu salário é baixo. Ele está murmurando porque, afinal de contas, o seu marido, no caso de uma mulher, é um bêbado. Ela está murmurando. Ele está murmurando porque a sua esposa não quer vir à igreja. Você vê que tem razões para a murmuração. Só que a murmuração é o nosso fracasso, porque ela está carregada de incredulidade, ela está carregada de ressentimentos e ela muitas vezes está carregada de ofensas. Então, olha que problemão a gente tem. Ao ponto de William Branham dizer que o maior inimigo que ele conhecia era ele mesmo. Uma pessoa que, quem dera, eu tivesse 10% da consagração que ele teve a Deus. Mas por que isso? Porque a gente constata em nós esse membro tão cruel, tão destruidor. E que Tiago chega a dizer, desculpa, Tiago não, acho que é João, que quem fala mal do irmão é uma linguagem bem forte, ele chega a comparar ao homicídio, porque, de certa forma, a nossa língua ela tem poder também de matar a pessoa no sentido moral. No sentido, você mata o nome de alguém. Moralmente, ela fica porque alguém difamou. E a difamação é uma coisa terrível. Terrível demais. Palavras, irmãos, elas não morrem. Elas se propagam como ondas que são atmosfera adentro. E elas sempre permanecem vivas. As palavras que nós dizemos, falamos. E por isso que Jesus disse que pelas nossas palavras nós seríamos justificados e pelas nossas palavras nós seríamos condenados. Então, olha que tudo se resume na língua. Porque a língua vai expressar o que eu penso, o que eu sou, o que eu desejo fazer, o que meus sentimentos dizem. O Senhor chega a dizer que a boca fala do que o coração está cheio. Então as palavras da minha boca vão resumir toda a situação da minha vida perante Deus. E aí a gente tem que ter essa consciência para chegar diante do Senhor, humildemente, e fazer como Davi: Senhor, põe um guarda em minha boca e um vigia na porta dos meus lábios. Pedir perdão, arrepender-se do que fala. Agora, para isso a gente tem que ter consciência, porque tem pessoas que não se acham assim, desta maneira. Elas acham que não tem problema com sua boca. Essas pessoas que pensam assim são as que têm mais problema. Porque já entraram num estágio que elas nem se incomodam mais com o que estão falando. Então tem que haver esse reconhecimento e pedir a Deus
perdão constantemente pelas nossas palavras, dentro de um casamento, gente, como a palavra constrói, como ela derruba, como ela destrói. Como é difícil conviver. Salomão chegou a dizer: é melhor morar no deserto, sozinho, no meio dos répteis, do que dentro de uma casa com uma mulher rixosa. Rixa é intriga, é pessoa que fala, que cria caso, que implica, que para tudo tem uma resposta. Zípora, mulher respondona, para tudo tem uma resposta. Então eu vou fazer isso, então eu vou fazer aquilo, então vai ser desse jeito, então não faço mais. É uma neurose de alma expressada pela boca o tempo inteiro. Aí o pobre do homem prefere fugir de casa e morar no deserto, segundo Salomão. Porque é difícil. Ele pega esse texto porque ele sabe, e nós sabemos, cientificamente falando e pelas próprias Escrituras, que as mulheres têm esta fraqueza maior em falar. Isso é uma realidade constatada. Existem homens faladores demais. E é muito pior um homem falador do que uma mulher. Um homem fofoqueiro do que uma mulher fofoqueira. É muito pior. Um homem que não guarda segredos, um homem que tudo ele comenta, é muito pior do que uma mulher. Mas isso, infelizmente, ocorre mais com as mulheres, ao ponto de Salomão falar isso. A serpente preferiu conversar com Eva do que com Adão, porque a mulher gosta mais de conversar do que o homem. Se não tiver ninguém para conversar, ela conversa com o travesseiro. Ou arruma alguém. Desde que a conversa seja sadia, tudo bem. Desde que esteja em torno das coisas de Deus, tudo bem. Mas entrou na vida alheia, meu Deus do céu. E isso, um espírito acompanha. O Tiago fala que a língua, ela põe em chamas toda a carreira da existência humana. Olha para isso. Botar fogo em toda a carreira da existência humana. E ela mesma é inflamada pelo próprio inferno. O inferno cega a língua. Os demônios cegam as palavras, assim como Deus também. Deus está seguindo as palavras aqui através do Espírito dele e limpando a tua alma. Mas à medida que você fala o que não deve, Satanás também atua naquelas palavras. E é capaz de pôr em chamas a existência de pessoas. E o inferno acompanhando aquilo ali. Aí vem discórdias, inimizades, intrigas, guerras, enfermidades, problemas opressores que a própria pessoa carrega de alma, de espírito. Tudo o quê? Por causa de palavras, por causa da língua. Ela pode despertar alegria, despertar tristeza, despertar todo tipo de sentimentos existentes em uma pessoa. As palavras podem fazer isso.
Você dá um elogio para alguém, você fala algo com alguém, aquilo já alegra o coração da pessoa. Você critica, você repreende, você fala duramente, aquilo já vai produzir outro tipo de sentimentos dentro da pessoa. Então, tudo isso, as palavras realizam. Então, por causa desse mau uso, todos esses males mencionados aqui ocorrem com a humanidade. Ele estava morrendo, né? Todos esses males ocorrem por causa desse mau uso. Lares são destruídos, filhos abandonam os pais, amizades são rompidas. Problema dentro de casa, problema na família, problema na igreja. Por causa disso aqui. E o provérbio chega a dizer que a coisa abominável é discórdia entre irmãos. O que provoca discórdia? A língua. Tem casos de pessoas que saem da igreja por causa de quê? Da língua. De alguém. Como também as nossas palavras podem fazer muito bem com que as pessoas fiquem mais firmes. Olha o poder que nós temos. Olha o poder que está sobre nós, sobre a igreja, sobre a tua vida, sobre a minha vida. Ao ponto do salmista dizer que a morte e a vida estão no poder da língua. A morte e a vida estão no poder da língua. As pessoas se matam por causa da língua. As pessoas vivem também, perdoam, se reconciliam por causa da língua. É só a questão de que maneira ela está sendo usada. De que maneira nós estamos usando esse membro tão pequeno, mas que pode fazer grandes coisas. E o apóstolo diz que é como uma pequena fagulha que põe fogo em uma mata inteira. Você vai ver, meu Deus, essas queimadas que tem, às vezes a altura do fogo chega a 20, 30 metros. Mas ele não começou daquele jeito. Ele começou com um pitoco de cigarro. Ele começou com um caquinho de vidro ali que o sol bateu em cima. Ou com alguém mesmo que chegou com um palito de fósforo maldosamente e colocou. E ele se tornou num monstro, em algo incontrolável, onde o homem chega ao ponto de ficar pedindo a Deus para mandar chuva para resolver aquilo ali, porque ele mesmo não dá conta. Mas foi provocado por uma pequena fagulha. E essa pequena fagulha, comparada à língua, pode fazer a mesma coisa nas nossas vidas, ao ponto de você não ter mais controle da situação. Não ter controle mais do seu casamento, não ter controle mais da sua família, não ter controle de coisas que envolvem a sua própria vida, por causa da língua. Nós estávamos ontem na casa do Dailton, da Fernanda, e eles estavam dando testemunho de como Deus fez grandes milagres no seu casamento, todas as lutas vencidas, e eles estavam ali celebrando 10 anos de casado. Mas todo problema conjugal está na língua, não está em outro lugar. É a língua que promove separações, divórcios, crises. É a língua. Então, a sua derrota é resultado do silêncio que você não faz. O deserto daquele povo lá em Israel foi do tamanho da boca deles.
Foi do tamanho da murmuração que eles fizeram, foi o deserto, 40 anos. E a nossa dificuldade era o tamanho da nossa boca. Aí não tem oração que resolva. Tem pessoas que não entendem os princípios de Deus. Deus é um Deus de princípios. Ela bagunça a vida dela toda com a boca e quer que uma oração resolva. Não vai resolver, gente. A não ser que a oração seja a seguinte: Senhor, queima a língua dessa irmã, queima a língua desse irmão, para não falar mais besteira. A não ser que a oração for dessa forma e Deus atenda ali. Porque restaura, faz isso e aquilo. Mas a própria pessoa desfaz toda oração que foi feita com a sua boca. Ela desfaz tudo com a língua dela. E Deus fica impedido de agir na vida daquela pessoa, porque ela não deixa. Então, quer ter a tua casa abençoada, quer ser muitas vezes curado, porque está relacionado também com a nossa boca, quer receber bênçãos de Deus sobre a tua vida, a paz, coisas que nós precisamos, então, enquadre a sua língua, coloque um vigia na tua boca, peça misericórdia e graça a Deus, para você conter as tuas palavras. Peça perdão daquilo que você tem falado impensadamente. Tem pessoas que falam o que pensam, outros pensam primeiro para falar. Não se fala tudo que pensa, não se fala tudo que você julga ser verdade. Isso é imaturidade. Isso muitas vezes é jactância e orgulho da própria pessoa em achar que ela, não, eu estou falando a verdade. Mas aquela verdade está matando quem está ouvindo, está expondo a outra pessoa ao ridículo, está destruindo ao invés de construir. Era muito melhor conter aquela suposta verdade com o silêncio. Tem hora para falar, tem hora para ficar calado. E muitas vezes o nosso silêncio também fala. Não é só as palavras que falam, o silêncio também. Às vezes pessoas fazem perguntas absurdas para a gente, que a única resposta que a gente pode dar para essa pessoa é o silêncio. E o silêncio é uma resposta. Se ela tiver um pouquinho de graça diante de Deus, ela vai ver que ela não devia ter feito aquela pergunta ou aquela colocação, pelo silêncio que ela recebeu como resposta. Aquele silêncio de Jesus perante Pilatos, como aquele silêncio falou? E como aquele silêncio incomodou a Pilatos, ao ponto dele insistir que Jesus falasse alguma coisa em sua defesa. E Jesus, para quê? Tu dizes que eu sou filho de Deus, tu dizes. Eu não preciso dizer, tu está dizendo. A minha hora de falar, eu já falei. Quem ouviu, ouviu. Agora eu não preciso falar mais. Agora eu estou aqui para cumprir as Escrituras e ser entregue. E quem é entregue, se entrega em silêncio voluntariamente. Sem questionar, sem falar, sem murmurar. Oh, que Deus nos ajude a nós contermos as nossas palavras. Que Deus nos ajude, nos dê graça.
Porque sem isso não tem como. As palavras não serão contidas de outra forma. Você morde a língua 1 ou 2 vezes, mas depois você não aguenta e solta. Mas se você está buscando a Deus, se você está em oração, presente nos cultos, em consagração, você vai ter a graça necessária ali ao teu dispor, para no momento certo você se calar. Porque nós, quando sairmos daqui desse culto, já irão surgir oportunidades para nós falarmos coisas que serão pecado, que será um erro, que serão palavras que darão direito até a Satanás agir. E aí nós precisaremos de Deus, do socorro de Deus, da graça de Deus, da reserva de azeite, da lembrança daquilo que Deus nos falou, do temor. Um dos segredos, um dos requisitos para conter as palavras é o temor. Porque quem não tem temor fala o que dá na telha. Quem não tem temor não respeita a presença das pessoas, dos mais velhos, dos outros. Abre a boca, por quê? Porque não tem temor. É corajoso, é corajosa. Mas não passa de uma pessoa tola, que está destruindo a sua própria alma. Então que haja temor em nossos corações. Que haja isso dentro de nós, porque isso vai proporcionar dias melhores. Vai alongar os nossos dias, diz a palavra. Até isso nós teremos de benefício para a nossa alma, para nossas vidas, se a nossa língua for contida. Oh, Deus nos ajuda. Vamos orar nessa noite, com fé, nesse foco, nesse alvo, porque eu preciso. Eu não estou aqui falando como uma pessoa que não tem esse problema, muito pelo contrário. Eu tenho também esse problema igualzinho a você, porque estamos na mesma situação. Então precisamos do mesmo socorro, de termos a mesma consciência que, graças a Deus, Deus tem me dado. E que a gente possa ter essa graça necessária para ter essa vitória. A maior vitória que nós temos é aquela quando nós vencemos na nossa própria vida. Oh, vitória maravilhosa, é dominar a si mesmo. É vencer no seu próprio corpo, na sua própria carne, na sua própria boca. Oh, meu irmão, olha, o teu destino, o teu casamento, a tua vida com Deus está na tua boca, está na tua língua. Preserve a tua alma, guardando as palavras. Preserve a tua vida, o teu casamento, contendo as palavras. Cresça espiritualmente, ficando mais calado, ouvindo mais. E a Bíblia diz que o homem deve ser pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. E encerrando, caminhando aqui para o encerramento, que é uma ilustração que sempre se faz quando se ouve a respeito disso, Deus nos fez com 2 ouvidos e uma boca, não é? Se com 2 ouvidos e uma boca a gente já tem tanto problema, imagine se fosse um ouvido e 2 bocas. Então Deus faz a coisa certa, basta a gente ficar atento para isso. Nós temos que ouvir mais e falar menos. Nós temos 2 ouvidos, não é 2 bocas não, é 2 ouvidos, uma boca só. Então ouça mais. Você vai crescer muito mais, vai ser uma pessoa muito mais espiritual, vai ser muito mais feliz, mesmo que você esteja ouvindo bobagem, mas a pessoa quer falar, deixa falar. Aí você fica só ali. Quando ela te der uma oportunidade e quiser te ouvir, você fale, mas não interrompa ninguém para querer mostrar que sabe mais. Não fique falando ao mesmo tempo com o outro.
que isso é feio, mal educado e não demonstra nenhuma sabedoria. Escute, mesmo que seja bobagem. Escute. Então, irmãos, a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma pequena fagulha põe em brasa tão grande selva. É o que a língua faz. Mas Deus também nos deu essa língua para abençoar, para construir, para edificar, para salvar, para libertar, para pôr o inimigo em retirada, para proclamar as verdades de Deus, para testemunhar, para falar do Senhor Jesus Cristo, para ser uma bênção às pessoas que estão em nossa volta. Faça uso correto da língua e glorifique a Deus em sua vida, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, vamos orar.